relativamente às questões relacionadas com o mercado de Natal, são questões que nos ultrapassam e relativamente às quais não temos nenhuma responsabilidade e relativamente às quais não fomos ouvidos. O que podemos dizer é que a União de Freguesias sabia atempadamente da realização da Magic Land e que, naturalmente, entristece-nos que os artesãos não tenham sido ouvidos previamente, porque, em última instância, a decisão devia ser dos artesãos. Eles estavam disponíveis para fazer o mercado de Natal e que a Câmara Municipal vai contactar os artesãos no sentido de lhes proporcionar uma alternativa no mercado de Dom Pedro V. Mas fomos completamente alheios à decisão de suspensão inopinada do mercado de Natal. Não fomos ouvidos e, pelo contrário, manifestámos não fomos ouvidos previamente, manifestámos a nossa total disponibilidade para manter a coorganização do mercado de Natal. E, da nossa parte, nunca houve nenhuma falta de diálogo. Quanto à programação do convento, e só concluir, dizer que, infelizmente, quem foi prejudicado foi a Baixa de Coimbra e foram os artesãos. Mas o mercado de Natal, ou o mercado Dom Pedro V também é Baixa de Coimbra, não é Praça de Comércio. Eu lamento que não haja eventos na Praça de Comércio, foi impossível. Há eventos culturais relacionados com as festas de Natal, mas já não foi possível reprogramar outras atividades para preencher a Praça de Comércio. E quem foram prejudicados foram os artesãos, que deviam ter sido respeitados e não foram. Quanto à programação do convento, ainda bem que o senhor vereador José Dias referiu isso, porque a cultura coimbrana não está órfã. Se estivesse órfã, paravam os eventos. E não pararam os eventos em lado nenhum. E é exatamente por isso que continua a haver cultura, é porque, independentemente do programador, há cultura em Coimbra. Aliás, a programação não pode estar dependente de programadores, porque ainda este sábado participei num colóquio muito interessante, organizado no CAV e liderado pelo programador, curador, especialista em arte Miguel Fonaf Pérez, sobre a política do gosto. E aquilo que foi debatido, uma das questões que foi debatidas, foi exatamente que não deve ser o gosto das pessoas a condicionar a cultura. A cultura não pode ser condicionada pelo gosto do Ministro da Cultura, do Secretário de Estado da Cultura, dos Presidentes de Câmara, dos programadores, dos curadores, que têm que ter a capacidade e o ecletismo para respeitarem também o gosto dos outros. Portanto, não estamos dependentes do gosto de nenhum programador, não estamos dependentes da atividade de um programador para haver uma política de cultura em Coimbra. Naturalmente, o papel do programador é importante, até porque, neste momento, quem vai ser sobrecarregado é a diretora do Departamento de Cultura e Turismo e o chefe da divisão de Convento de São Francisco, que vão assumir a programação, naturalmente sempre em diálogo com o vereador da Cultura, e que vão assumir a programação com sobrecarga de trabalho. E por isso eu quero lhes agradecer também a disponibilidade que sempre manifestaram e que permite que continue a haver cultura em Coimbra sem qualquer tipo de ato. Naturalmente lamentamos o que aconteceu, não podíamos deixar de tomar outra atitude, também aqui, como no caso do Governo, as instituições próprias desempenharão o seu papel e até lá todos têm direito ao bom nome. O que não poderia, naturalmente, era a imagem da Câmara Municipal de Coimbra e do Convento de São Francisco poder ser afetada por uma queixa legítima, em que, naturalmente, o alvo dessa queixa se irá defender da forma que entender e depois as instituições próprias decidirão. Portanto, continua a haver cultura em Coimbra, felizmente, e muita. Eu diria que, aliás, como tenho repetido várias vezes, há tantas associações culturais em Coimbra, há tanta cultura em Coimbra, respira-se cultura em Coimbra, que a cultura em Coimbra continuará sempre, independentemente das pessoas. A cultura em Coimbra está acima da Câmara, está acima das pessoas, porque faz parte da genética, do código genético do Concelho de Coimbra. De qualquer forma, enfim, aliás, como já estava previsto, o próximo programador ou programadora será escolhido ou selecionado, melhor dizendo, tal como
referi nas declarações que enviei à Lusa, será selecionado por concurso público ouvido o Conselho Municipal da Cultura. Portanto, até lá serão os serviços internamente, e mais uma vez com o meu agradecimento ao chefe da Divisão de Convento de São Francisco e à diretora do Departamento de Cultura e Turismo e naturalmente também ao chefe da Divisão de Cultura, serão eles que irão assegurar a continuação da programação do Convento de São Francisco e a linha cultural do município manter-se-á. Enfim, fala-se repetidamente nos atrasos dos pagamentos aos agentes culturais, que efetivamente existiram, e por isso eu tenho, sempre que se fala, tenho que voltar a dizer as justificações, que foram o processo de centralização mal negociado e mal conduzido pela Associação Nacional de Municípios, com prejuízo de milhões de euros para as autarquias, os aumentos que não estavam programados da função pública, justos, mas deliberados por um governo com os cofres cheios e as autarquias com os cofres vazios tiveram que os cumprir, e naturalmente a inflação, referiu-se aqui que a inflação está a descer. A inflação não desce, o valor da inflação diminui, mas os preços estão sempre a subir, continuam a subir a um ritmo mais lento, e aquilo que subiram não desce, não volta àquilo que era inicial. Portanto, a inflação continua a subir a um ritmo superior àquilo que seria desejável, afetando todas as instituições que não têm, por essa via, como tem o Governo, um aumento da coleta dos impostos. E, portanto, isso criou constrangimentos a todas as instituições nacionais, não foi só à Câmara Municipal de Coimbra, e determinou a necessidade de uma gestão de tesouraria que deve ser muito rigorosa e muito cuidadosa. É engraçado, falou-se aqui na polémica da criação da Casa da Cidadania da Língua. Mas eu não sei, houve polémica. Porquê? Houve uma polémica artificial, uma polémica política, naturalmente. É a função dos partidos da oposição criarem e inventarem polémicas, umas atrás das outras, mas, se formos à substância das coisas, percebemos que são polémicas artificiais. Portanto, iremos ter sempre polémicas, e até nos podem arranjar polémicas diárias e dizer, tanta polémica, pois criam-nas artificialmente. Portanto, teremos sempre polémicas. O que não podemos é ser acusados de sermos responsáveis pelas polémicas. Não haveria polémica se não fizéssemos nada, se não mudássemos nada, se estivéssemos tranquilos, se mantivéssemos Coimbra naquele declínio contínuo que o levou ao 16º lugar nacional, então aí não haveria polémicas. Mas nós estamos aqui e fomos eleitos para mudar, fomos eleitos para desenvolver Coimbra, fomos eleitos para acelerar Coimbra, fomos eleitos para fazer coisas novas, portanto já sabemos que iremos ter sempre polémicas. Como foi polémica a questão do concerto de Coldplay, elogiada em todo o país, mas polémica em Coimbra. As polémicas do Burgo, falam-se em desconfiança dos cidadãos, não sei porque é que há desconfiança dos cidadãos, há desconfiança de alguns cidadãos que querem criar polémicas artificiais e polémicas desnecessárias. O relatório é público, está divulgado, os números estão divulgados, temos naturalmente que não foram postos em causa. Aliás, basta, se alguém tem dúvidas, basta ver como estava antes o estádio municipal e como ficou depois o estádio municipal. Portanto, toda a gente percebe que foram necessários centenas de milhares de euros. Se a empresa não quer exatamente que se saiba, isso são questões que nos ultrapassam, mas basta ir ao estádio municipal e vê-se o que foi feito, vê-se a mudança que foi e de que Coimbra muito beneficiou. Portanto, são polémicas desnecessárias, mas é evidente que já percebemos que podem-se inventar polémicas, podem-se criar polémicas relacionadas com a Câmara Municipal de Coimbra, mas não se pode falar das polémicas relacionadas com o Governo. Aí já temos que deixar os órgãos próprios seguir o seu curso. E temos. Mas não percebo porque é que não se podem comentar e falar das polémicas relacionadas com o Governo e que bem prejudiciais são para o país, porque esta instabilidade que agora sofremos poderia ser pior se, porventura, a exoneração do Sr. Primeiro-Ministro tivesse sido aceita de imediato e, portanto, o Governo tivesse caído de imediato e ficássemos sem orçamento. Era um problema para o país. Felizmente, que se permite a aprovação, enfim, com todos os riscos, mas se permite a aprovação do Orçamento Geral do Estado. Caso contrário, eu diria que seria quase
um exercício impossível para as autarquias elaborarem os seus próprios orçamentos. Portanto, há polémicas sérias, há polémicas graves, há outras que são criadas por razões políticas, mas isso faz parte da vida política, nós aceitamos isso com tranquilidade. Devo dizer que não houve da parte do sindicato que convocou a greve dos trabalhadores das piscinas municipais, não houve nenhum pedido de reunião prévia por parte do sindicato nos últimos meses relativamente a esta matéria. E, portanto, naturalmente, nós fomos apanhados de surpresa com esta convocatória da greve, até porque há uma série de questões que estão elencadas nos motivos da greve que não têm substância e que têm vindo a ser resolvidas com conhecimento dos trabalhadores, como, por exemplo, a melhoria das condições de trabalho de vários trabalhadores, têm vindo a ser melhoradas relativamente àquilo que acontecia no passado, com algum investimento e algum trabalho da nossa parte e do Sr. Vereador do Desporto. Quanto aos pagamentos do abono para falhas, sobre os quais falámos antes das eleições com as trabalhadoras e que me foi transmitido que haveria uma má vontade da Câmara no seu pagamento. Eu sempre disse, nós, da nossa parte, não há má vontade nenhuma e nós respeitamos a lei. E cumprimos a lei e não podemos fazer de outra maneira. Portanto, se houvesse uma questão de má vontade, como me foi transmitido, naturalmente nós pagaríamos o abono para falhas. Havendo um processo em tribunal, nós só podemos pagar o abono para falhas de acordo com a lei. Nem nenhum outro executivo que aqui estivesse podia fazer de forma diferente. Nós não podemos incumprir a lei. Mas se o Sr. Vereador Francisco Queiroz assinar uma declaração em como assume todas as consequências jurídicas e financeiras do pagamento do abono para falhas, nós teríamos todo o gosto em fazê-lo. Alguém tem que se atravessar por isso, porque nós não podemos nunca deixar de cumprir a lei. E este processo de greve acaba, infelizmente, por prejudicar as próprias trabalhadoras, que não recebem o pagamento destas horas, e por prejudicar os cidadãos. É um direito legítimo, que os trabalhadores têm todo o direito de exercer, mas eles próprios acabam por ser prejudicados e prejudicar os outros, porque se fosse uma questão que dependesse da nossa vontade, estaria paga há muito tempo, até porque, como disse o Sr. Vereador Francisco Queiroz, não é nenhum montante exorbitante para a Câmara, é um montante significativo para os trabalhadores, mas não é para a Câmara. Portanto, pagá-lo-íamos com todo o gosto se pudéssemos fazê-lo. Estamos sujeitos ao cumprimento da lei e, portanto, enquanto a lei, enquanto os tribunais não nos determinarem esse pagamento, nós não poderemos fazê-lo. Não podemos fazer pagamentos que extravasem o estrito cumprimento da lei em circunstância alguma. Em circunstância alguma. Como disse, nós já o disse, vamos disponibilizar o mercado Dom Pedro V para os artesãos que estavam e que trabalharam, e alguns foram levados às lágrimas, porque andaram a trabalhar meses para o mercado de Natal e de repente vem seixão por suspensão do mercado de Natal. Portanto, é algo que não se faz. Mas vamos disponibilizar uma alternativa no mercado Dom Pedro V, isso até irá enriquecer o mercado Dom Pedro V com a presença dos artesãos, sendo algo, aliás, que nós já vínhamos a falar nessa possibilidade de abrirmos o leque de utilização do mercado Dom Pedro V, nomeadamente das bancas livres no mercado das hortícolas, aquelas que não estiverem ocupadas, e como sabemos, a vida agrícola vai evoluindo noutros caminhos, que não estiverem ocupadas poderem ser ocupadas por artesanato. Portanto, é algo que já estava também nos nossos horizontes. Relativamente à questão que foi levantada sobre os trabalhadores e as trabalhadoras da limpeza das instituições municipais, devo dizer que eles têm um contrato, se é uma questão sindical, têm um contrato com a empresa para a qual trabalhavam. Terminou o contrato da empresa com a Câmara, mas não terminou a responsabilidade da empresa relativamente aos trabalhadores. Portanto, isso é algo que nos ultrapassa. Naturalmente, será certamente alvo de uma intervenção sindical, porque esses trabalhadores, até à transmissão do estabelecimento, tinham um contrato com a empresa que os contratou inicialmente e para o qual trabalhavam há muitos meses. Portanto,
Essa questão é uma questão sensível, é uma questão que deve ser agora discutida entre o sindicato e a empresa. Referem-nos que nós passamos a vida a passar culpas, mas não contrariam os factos, ou seja, isto é mais uma vez a criação de uma narrativa. Há factos, nós não passamos nada, nós referimos factos, circunstâncias factuais e indesmentíveis que condicionam a vida das autarquias no momento atual, e até já tive a ocasião de responder mais do que uma vez à bancada socialista com as palavras de presidentes de câmaras socialistas que referem exatamente o mesmo. Portanto, é evidente que se pode fazer demagogia com tudo, mas factos são factos. É a mesma coisa relativamente à questão do urbanismo. É curioso ouvir a bancada do Partido Socialista a criticar-nos por questões relacionadas com o urbanismo, quando nós herdámos o urbanismo na idade do papel. Nós herdámos o urbanismo da governação socialista na pré-história, em que tudo funcionava em papel, em que não havia controlo rigorosamente nenhum, em que toda a gente se queixava do que se passava aqui na Câmara. É que devia haver algum pudor político, até porque já se falou aqui que a política devia ser exercida de forma séria, devia haver algum pudor político, e nomeadamente depois da intervenção da senhora vereadora Ana Bastos, relativamente à forma como a bancada socialista fala do urbanismo. Os senhores deixaram-nos o urbanismo em papel. Enfim, infelizmente teremos que recordar isto repetidas vezes, porque os senhores vereadores socialistas parecem serem de memória curta. E depois trazem-nos aqui falsos motivos e criam narrativas com base em fontes anónimas para apresentar queixas de pessoas que não sabem não sei o quê quando está tudo publicado. Não deixa de ser tremendo que quem nos deixou o urbanismo com uma total desorganização e com processos perdidos, porque ninguém sabia onde eles estavam, e eram cerca de 200 que foram por nós encontrados, venha aqui querer arrogar-se a críticas ao funcionamento do nosso Departamento de Urbanismo, que está incomparavelmente melhor, como mostram as estatísticas, relativamente àquilo que era há 2 anos. Mas, enfim. Sobre as árvores, enfim, já se falou sobre as árvores, mas convém recordar que nós reduzimos em muitas dezenas o abate de árvores que os senhores aprovaram. Nomeadamente no célebre Jardim da Solum, onde tinham aprovado o corte de todas as árvores e o alcatroamento de todo aquele espaço, e nós não só não cortamos árvores, como plantamos mais árvores. É preciso também um descaramento, uma falta de ética e uma demagogia vir aqui a bancada socialista falar em árvores, e falar em árvores relacionadas com o Metrobus. E como se fosse possível não abater árvores doentes, porque toda a gente fala nas árvores, mas ninguém critica. Os relatórios são públicos, ainda ninguém criticou os relatórios. O próprio professor Jorge Paiva disse que os relatórios estavam bem feitos. Depois vem-nos dizer, não pediram uma segunda opinião. E onde é que terminava o pedir opiniões? Imaginemos que havia uma segunda opinião que era divergente. Imaginemos, íamos pedir uma terceira opinião. E depois, se calhar, tínhamos de pedir uma quarta opinião. Os relatórios são de qualidade, são de uma empresa idónea, e, entretanto, as árvores podres caíam em cima da cabeça das pessoas, porque por baixo das árvores urbanas passam pessoas. E quando há acidentes, os responsáveis é quem não tem a coragem de tomar decisões. Portanto, as árvores foram arrancadas por motivos fitossanitários justificados e públicos, e ninguém contestou até hoje a qualidade dos relatórios. Ninguém pegou nos relatórios e disse, não, os relatórios estão mal feitos por A, B, C, D. Ninguém. É só política e demagogia. E a mesma política e demagogia que tão prejudiciais foram a Coimbra. Como hoje ouvimos aqui a criticar o arranque dos cepos, o destroçar dos cepos para plantar novas árvores. Portanto, devíamos lá deixar os cepos, como se pudéssemos esconder qualquer coisa. Os relatórios são públicos, as árvores que vão ser abatidas ou que foram abatidas são públicas, toda a gente tira fotografias, está tudo na internet. O que é que se pretende esconder? É tão ridículo, tão intelectualmente desonesto este tipo de afirmação, que de facto eu não deixo de ficar espantado com algum tipo de intervenções. Finalmente, dizer que nós também defendemos a gratuitidade total dos transportes públicos. Defendemos.
E acreditamos que um dia se caminhará nesse sentido, para a gratuitidade, como já acontece em alguns países e em cidades mais ricas, a gratuitidade dos transportes públicos. Esse será, sem dúvida, o caminho a seguir e nós somos totalmente a favor. Claro que não há nada gratuito. Eu diria que só o ar que nós respiramos é que ainda é gratuito, a água que bebemos já não é gratuita, os resíduos que produzimos também não são gratuitos. Portanto, eu diria que nos resta, talvez, o ar que respiramos ainda é gratuito. Portanto, alguém tem que pagar de alguma maneira. E essa é a questão que deve ser aqui trazida para nós debatermos e estamos disponíveis para esse debate, porque há várias maneiras. Nós até podíamos, até há meios, para tornar os transportes públicos gratuitos. Basta aumentar os impostos, porque alguém tem que pagar os transportes. Obviamente não defendem o eliminar dos transportes, então eram gratuitos porque as pessoas andavam a pé. Portanto, se nós queremos manter bons transportes públicos, tem que se ir buscar uma receita a algum lado. O Sr. Vereador pode apresentar soluções nesse sentido, faça favor, apresente-as. Apresente-as para nós as debatermos aqui. O nosso caminho tem sido promover o desenvolvimento. Promover o desenvolvimento atraindo empresas, criando dinâmica económica social para aumentarmos a receita, resolvemos os problemas estruturais de Coimbra e um dia podermos ter transportes gratuitos. Mas se quiser acelerar o processo, o Sr. Vereador sabe que medidas pode propor, faça favor. Muito bem, vamos então passar... Dou, sim, senhora. Muito obrigada. Sr. Presidente, em questão de narrativa e de comunicação, acho que ninguém lhe ganha. O senhor constrói uma narrativa à volta das circunstâncias, da forma que mais lhe aprover e que mais lhe agrada e que justifique, às vezes, o injustificável, e nisso posso dizer que está muito bom comunicador. Mas deixe-me só dizer duas circunstâncias. Colocar no mesmo patamar a pergunta legítima sobre os Coldplay, sobre o relatório dos Coldplay. Acabou de dizer, é público, é visível toda a obra que foi realizada no estádio. Então, se é público, se é visível, porquê é que não se disponibiliza os relatórios? É que se não fosse pública, nem visível, nem se soubesse onde é que as coisas estão, podia ser alguma coisa que não queiram que se mostre. Então, está tudo à mostra, está tudo visível. Porquê é que não nos podem facultar os relatórios ou a empresa não quer facilitar os relatórios? Mas, Sr. Presidente, isto é uma questão que pode ser polémica, pode não ser polémica. De polémica não tem nada, porque tudo é público. Agora, colocar isto no mesmo patamar de que acham, vocês querem perguntar sobre isto, mas não nos deixam perguntar ou nos deixam falar do Governo. Ó, Sr. Presidente, o Governo é um caso de justiça. O que está a acontecer a nível nacional é um caso de justiça. E todos nós aqui percebemos que está muita coisa em causa, as próprias instituições democráticas. O país pode ter um revés a muitos níveis que afetam as pessoas, que é o que mais preocupa, mas são factos que estão na justiça. Vamos esperar que a justiça faça o seu caminho, que a justiça diga o que tiver que dizer, sem nunca esquecer, Sra. Vereadora, por muita estima que lhe tenho, o PS tem 50 anos de história. Tem 50 anos de história de trabalho, de empenho no país, em prol dos portugueses, com muita coisa feita. Tem muitos homens, muitas mulheres que vão continuar a fazer aquilo que o PS tem vindo a fazer nestes 50 anos, em memória de tudo daquilo que foi feito e de tudo aquilo que há para fazer. E vamos continuar aqui para isso. E pode haver muitos revés em todos os partidos, e haverá com certeza revés, como acontece com este, mas não é por isso que o PS vai deixar de falar como sempre falou e com a cabeça sempre levantada como sempre esteve. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito contente que tenha feito esta segunda intervenção, que nos tempos socialistas não nos era permitido fazer, e gosto sempre de sublinhar estas diferenças. Devo dizer também que o Partido Socialista tem 50 anos, é verdade, e tem uma história, um património, uma cultura que são inapagáveis e que são importantíssimos na história do nosso país, mas infelizmente já não são as mesmas pessoas. E, portanto, o património a quem é devido, porque hoje, infelizmente, o Partido Socialista é bem diferente do Partido Socialista fundador da democracia portuguesa. Quanto às polémicas judiciais, também são, obviamente, aliás, têm sido amplamente objeto de debates políticos. E devo dizer que eu vejo com muita preocupação
e já tive a ocasião de comentar até numa rádio, vejo com muita preocupação aquela frase que obrigou o Sr. Primeiro-Ministro à admissão. Vejo com muita preocupação a colocação dessa frase num comunicado, porque acho que é extravasar questões judiciais. Mas, enfim, eu não sou comentador político, não sou analista dessas matérias, mas vejo isso com enormíssima preocupação, porque, como alguns têm debatido, não podemos deixar de o fazer. Vivemos em democracia. Até que ponto não há uma politização do setor judicial? E isso, obviamente, tem que nos preocupar a todos. Eu, pessoalmente, considero que aquela frase não devia estar no comunicado do Ministério Público e que, portanto, as consequências que teve, que são graves para o país, que põem em causa o bom nome do Primeiro-Ministro, só porque vai ser investigado. Investigados podemos ser todos e podemos ser profundamente inocentes. Atenção, estamos todos sujeitos à investigação. Portanto, colocar uma frase dessas, eu, pessoalmente, acho que não é legítimo e que não devia ter acontecido. Mas isso não obsta a que não possamos, naturalmente, comentar todas as polémicas e todas as questões que envolvem estas matérias, tal como é legítimo questionarem o relatório dos Coldplay, mas o relatório é público. A única coisa que fomos informados é que a empresa não quer divulgar exatamente como é que aplicou o dinheiro. A empresa tem direito tem direito a ter essa posição, mas a responsabilidade não é nossa e, portanto, nós não podemos ser acusados de estar a esconder informação. Toda a informação está disponível. O relatório, apresentado sob a forma de apresentação, PowerPoint, está disponível. A informação está lá toda. Portanto, não há aqui nenhuma falta de transparência da parte da Câmara Municipal de Coimbra e quem quiser pode consultar para fazer a sua análise dos dados que lá estão publicados. Mas da parte da Câmara não há nenhuma falta de transparência. E volto a dizer, nunca, enfim, não vou dizer nunca, até porque em medicina não há nem sempre nem nunca, mas não me lembro de ter havido alguma Câmara tão escrutinada e tão esclarecedora como a atual. Lembro ainda que no passado recente, se um vereador falasse com um funcionário da Câmara, era acusado de intrusão e ameaçado de processo em tribunal por intrusão na Câmara. Intrusão, acusação de um executivo socialista. Portanto, é bom que a memória das pessoas não seja curta e que as diferenças se mantenham evidentes. Sr. Vice-Presidente. Só para esclarecer, relativamente às verbas investidas para Every Single New, como posso imaginar, eles não me forneceram um número. Eles forneceram-me uma listagem daquilo em que gastaram o dinheiro. Eu, como posso imaginar, eu não sou propriamente um indivíduo desprovido de alguma capacidade. Eu não ia aceitar um número sem a descrição. Posso-vos dizer que são cerca de 20 ou 25 itens onde foram os gastos o dinheiro que foi apresentado. Eles não me enviaram um número, levaram uma listagem dos custos. E eu, parece-me tudo o que lá está é completamente razoável, até porque nós acompanhámos os serviços da Câmara, acompanharam as obras no estádio Cidade de Coimbra e tudo lá está, faz sentido. Agora, se quiser, eu estou convencido que eles até vos fornecem, dão essa informação. Agora, não fica suspeita no ar que eles enviaram um número. Enviaram a listagem com o valor final e eu apenas estava autorizado a apresentar o valor final. Mas tudo o que lá está faz sentido. Pronto. Aliás, o estádio municipal estava num estado lastimável e completamente impróprio para eventos. Nem sequer a documentação da Proteção Civil estava devidamente tratada. Mas isso são questões, enfim, que não interessa estar aqui a escalpelizar excessivamente. Agora, da parte da Câmara Municipal de Coimbra, isso é que é fundamental. Não há absolutamente nenhuma falta de transparência, nunca houve. Mais uma vez, salvaguardando a relatividade do nunca, nenhuma Câmara tão transparente e tão escrutinada como esta. Mas nós gostamos de ser escrutinados, porque não temos nada a esconder. E então as comparações com o passado recente é a noite para o dia.